Olha, e para falar a respeito do que vem acontecendo com a safra americana, que o cenário agora vem bastante já pensando no que os americanos vão colher e o que os brasileiros vão plantar. Então, são esses os cenários que nós temos hoje em relação à soja. E o mercado vai sendo bastante influenciado pela aquela Crop Tour, que trouxe números importantes para o mercado e que os operadores consideram bastante nos Estados Unidos. Também sobre o clima, sobre essas áreas de produção e a demanda geral sobre soja. Para falar a respeito deste assunto e os impactos sobre as operações de mercado, nós conversamos agora ao vivo com o analista Aaron Edwards, que conversa conosco ao vivo direto dos Estados Unidos. Aaron, primeiramente você está na Flórida, se eu não estou enganado, está tudo bem por aí? Essa é a pergunta que eu vou fazer, se está tudo certo, né? E a outra é em relação a essas questões que eu coloquei aqui, o Crop Tour, também demanda, clima por aí, como é que isso tem impactado o operador de mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, excelente pergunta. Primeiramente, obrigado, né? Graças a Deus, o furacão não bateu de frente aqui onde eu moro, em Boca Raton, do lado um pouco acima de Miami, e atingiu o outro lado do estado. Então, realmente teve danos, mas a gente escapou por aqui. Em relação ao mercado, você ponderou perfeitamente bem. Teve o Crop Tour e tem qual que é o tamanho da safra norte-americana e qual que é a demanda por esse grão e, logo em seguida, qual que é o tamanho da safra brasileira. Então, a gente está com essas três frentes de incerteza e o mercado está tentando se achar. Sazonalmente, esse é o período que o mercado costuma ficar pesado, né? E costuma ter dificuldade de subir. Então, a gente está vendo isso e eu até estou encorajado com a sustentação da soja. Mesmo em queda, ele não está caindo 30, 40, 50 pontos, ele está se sustentando razoavelmente bem pelo período do ano. Eu ainda acho que a gente pode ter maiores recuos entrando setembro, outubro, mas depois disso tem motivo, dependendo do desenvolvimento da safra brasileira, tem motivo para otimismo. Agora, otimismo de longo prazo vai depender de demanda, e a demanda dos Estados Unidos é fraca, e a demanda do Brasil não está conseguindo vencer a oferta. Então, não é que não tem demanda brasileira, mas teve uma safra gigantesca de soja, ainda tem milho, e a demanda forte não está fazendo esses inventários caírem rápido o suficiente para animar o mercado. Aaron, uma das questões aqui que nós estamos conversando com os produtores é em relação ao quanto de soja que vai ter da safra 23-24, quando o Brasil tiver, quanto de soja da safra 22-23 vai ter disponível no Brasil, quando os estados, principalmente Mato Grosso, que lidera a colheita, começar a colher a 23-24. Esses dados, você tem uma previsibilidade sobre ele e como que esse volume da oleaginosa pode pressionar o mercado e a comercialização da safra nova também, já no final desse ano, começo do próximo? É uma excelente pergunta. E justamente você tem que lembrar que as commodities têm ciclos, certo? A gente passou desde 2020 até 2023 um mercado forte, principalmente altista, laninha, risco de produção. O Brasil escapou na última safra de soja, mas a Argentina teve safra praticamente uma meia safra e a safra norte-americana está mais curta também. O Brasil ter uma safra grande foi ótimo. Agora, como é que mercados altistas chegam ao fim? Você começa a repor estoques. E o que nós estamos vendo no milho aqui nos Estados Unidos hoje ainda tem milho da safra passada e já logo vão colher safra por aqui, o milho por aqui em Chicago, no prêmio, não está conseguindo aumentar o preço, porque ainda tem milho da safra passada e está entrando mais milho. Então, o comprador está muito paciente, está sem pressa nenhuma para comprar, porque já tem esses estoques. E muito provavelmente esse vai ser o cenário quando as colheitadeiras começarem a rodar no primeiro trimestre de 2024 no Brasil. Isso é muito provável que essa seja a situação, que ainda tem estoques de soja entrando na safra brasileira. Até então, até não chegar essa safra brasileira, nós ainda estamos no momento de estoques apertados. Então, um momento, justamente essa transição de um mercado altista para um mercado baixista
e essa transição sempre é um pouco caótica, como tem sido, né? Grandes oscilações de futuros, grandes oscilações de prêmio, então tem que tomar muito cuidado nos próximos 3 a 6 meses. Ainda tem chances de recuperação boa de preço, mas tem que tomar cuidado para não carregar esse inventário para 2024. Aaron, você acredita que hoje, falando de mercado de soja, falando de mercado de milho e dos produtores, tanto norte-americanos quanto sul-americanos, estão também buscando um reposicionamento de como que vão lidar com seus investimentos nas safras, né, ou custos de produção, até porque os valores de comercialização são outros e são mais baixos? Sim, nos Estados Unidos, olhando para a safra 24, a soja ainda tem uma boa rentabilidade com o preço de safra nova de 2024, que é o contrato de novembro de 24. Contrato de dezembro de 24 para o milho, que é safra nova de milho, o cálculo está bem apertado para muito produtor. Se não houver um ajuste nesses preços, ou soja em queda, ou milho subindo, eu antecipo que vai ter uma transição e vai ter uma área maior plantada de soja aqui nos Estados Unidos em 2024. Mas tem entre agora e março para esse mercado oscilar e antes do produtor norte-americano ter que bater o martelo. No Brasil, você tem uma situação interessante, que você teve uma ampliação de área, e quando você amplia a área, você tem muitos custos fixos. E aí a natureza do custo agrícola, geralmente é mais negócio você plantar do que não plantar se você já fez o custo fixo. Então eu não antecipo grande redução de área de soja no Brasil, antecipo pelo menos uma manutenção da área da soja, e muitos grupos já estão bem vendidos com margem de lucro para 2024. Então já tem grupos que ampliaram ou estão ampliando e já tem travas feitas a um preço, talvez não seja o preço dos sonhos, mas que dá lucro. Então eu não antecipo uma redução diária no Brasil em função dos custos. O que vai ter, que é muito triste, mas é muito comum, toda vez que você sai de um mercado altista indo para o mercado baixista, existem pessoas que têm o custo extremamente elevado, que têm dificuldade de navegar essa transição, e essas dificuldades financeiras sempre pesam, é difícil, mas são ciclos agrícolas, e o segredo é você aprender a navegar isso e cuidar da tua fazenda em tempos bons e tempos ruins.